Hoje eu vou mostrar para vocês 3 investimentos que rendem melhor do que a poupança. Muita gente fala assim, poxa, todo mundo fala que a poupança rende pouco, que é o pior investimento, eu ouço isso na internet, eu ouço isso na televisão, em tudo quanto é lugar, só que ninguém me diz o que é melhor que a poupança. Ações é melhor que a poupança? Como é que pode ser ações melhor que a poupança se eu já vi gente perder dinheiro com ações? Na poupança eu não perco. Ah, fundo multimercado é melhor que a poupança, fundos imobiliários são melhores que a poupança, debêntures, e aí você vê um monte de alternativa de investimento que a gente vai falando aqui no canal e nos outros canais que você pode acompanhar também, e você fica com essa dúvida. Você sabe que a poupança é o pior, mas você não sabe o que é melhor, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, característica da poupança, qual que é? A poupança tem uma característica de ser líquida, ter alta liquidez, ou seja, eu posso resgatar o dinheiro que eu invisto na poupança a qualquer momento sem dificuldade, inclusive nos finais de semana passando o cartão de débito lá, o cartão da poupança no caixa automático. Então a poupança te dá uma alta liquidez. E a poupança é um investimento seguro. Como assim seguro? Você sabe que você coloca o seu dinheiro na poupança e você não resgata menos do que você colocou. Você pode até resgatar igual, porque ela rende de 30 em 30 dias. Então se você resgatar no meio não tem rentabilidade nenhuma, mas menos do que você aplicou, isso não vai acontecer. Então grande parte das pessoas opta pelo investimento em poupança por conta dessas duas características. Ah, eu posso resgatar a hora que eu quiser, e ele é seguro, eu não vou perder dinheiro, não vai desvalorizar o meu investimento na poupança. Então, a gente só pode comparar poupança com investimentos que tenham essas mesmas características, que tenham uma boa liquidez e que me deem segurança, de maneira que eles não possam se desvalorizar. Por isso, é completamente equivocado, é uma estupidez você comparar, por exemplo, poupança com ações. Porque ações é outra coisa, é um investimento para longo prazo, ele oscila, tem momentos que pode ficar negativo, então eles não cumprem a mesma função, entendeu? Da mesma forma que você também não pode comparar, por exemplo, esses dias eu não vou nem falar onde, tá? Para não criar caso, mas é o seguinte, outro dia eu vi uma comparação de poupança com um CDB de 110% do CDI. Incomparável, porque um CDB assim, você precisa travar por um tempo, você não pode resgatar imediatamente, e não é isso que a poupança tem como característica. Então o correto é você comparar a poupança com investimentos que tenham liquidez e que tenham segurança. Liquidez para você resgatar imediatamente e segurança que você não tem o risco de resgatar menos do que você colocou. Então, quando a gente olha nesse aspecto, que é comparar com um investimento que tenha mais ou menos as mesmas características, a gente tem 3 possibilidades. A primeira delas é o Tesouro Selic, que é um dos títulos do Tesouro Direto, que acompanha a taxa Selic, e a taxa Selic vai evoluindo todo dia, então o seu título do Tesouro também vai evoluindo todo dia. Então ele é também seguro, garantido pelo governo federal, e ele tem uma boa liquidez. Não é igual a poupança, mas, por exemplo, se eu peço resgate hoje, num dia útil, amanhã ele já está na minha conta disponível. Então ele tem uma excelente liquidez e tem uma boa segurança. A outra alternativa que você tem que são aqueles CDBs com liquidez diária. Esses CDBs, eles são aqueles onde você empresta dinheiro para o banco e o banco vai te pagar de volta junto com uma taxa de juros, mas você pode resgatar a qualquer momento. Existem os CDBs com liquidez diária e existem aqueles que não têm liquidez diária. Então aqueles que têm liquidez diária são comparáveis com a poupança, perfeitamente. E existem os fundos DI, que são fundos, que são veículos de investimento que você coloca o seu dinheiro no fundo e o gestor do fundo compra títulos de renda fixa, no caso, que vão todo dia valorizar também a cota do seu fundo, do seu capital, sem risco dele oscilar para baixo e com uma liquidez também no mesmo dia. Precisei do dinheiro, vou lá, peço resgate, no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, está na minha conta disponível. Então você só pode comparar a poupança com o Tesouro Selic, com o CDB de liquidez diária e com um fundo DI. Agora vamos entender o que rende mais. A poupança, no nível da taxa de juros atualmente, ela tem uma rentabilidade de 70% da taxa Selic. Então vamos supor, se a taxa Selic for 10 ao ano, um chute, tá? um exemplo, então você pega e multiplica 10 por 0,7, que é 70%. Então ela vai render 7, certo? O Tesouro Selic, ele rende a Selic inteira. Então se a taxa Selic tiver 10, ele vai render mais ou menos 10.
Então ele já tem uma rentabilidade melhor que a poupança. Então a gente não precisa fazer nenhuma, você não precisa fazer nenhuma simulação numérica para saber que o Tesouro Selic vai render maior que a poupança, porque ele rende 100 da Selic e a poupança rende 70 da Selic. Então, seja a Selic qual for, a poupança vai render uma fração menor do que o Tesouro Selic com relação à própria taxa Selic. Perfeito? Ah, André, mas o Tesouro tem imposto de renda. É verdade. Mas mesmo com o imposto vai acontecer isso aqui, ó. Aqui está a poupança e aqui está o Tesouro. Mesmo com o imposto, ó, ele ainda vai ficar acima, descontando aqui, vai ficar na frente da poupança. Quando a gente fala de CDB com liquidez diária, a gente está falando que você tem que buscar um CDB próximo à taxa CDI, que é um espelho da taxa Selic. Então ele é muito próximo da taxa Selic. Então se você tem um CDB, por exemplo, de 98% do CDI, de 100% do CDI, então ele também vai estar mais ou menos junto lá com o Tesouro Selic, a poupança vai estar aqui no 70% e mesmo com o imposto ele vai estar aqui embaixo. É lógico que se você encontrar um CDB com 85% do CDI, aí vai ser ruim, porque ele com o imposto vai ficar abaixo da poupança. Então busque um CDB com liquidez diária próximo ao 100% do CDI. E o fundo DI, se você encontrar um bom fundo DI com a taxa de administração baixa, de maneira que ele te entregue entre 98% e 101%, 102% do CDI, ele também vai acontecer exatamente a mesma coisa. Ele vai ter uma rentabilidade muito próxima à taxa Selic e aí descontando o imposto, ele vai ficar acima da poupança ainda. Então, as três maneiras de você ter investimentos que superam a poupança e que são iguais ou muito parecidos em características são essas que eu te falei. Os investimentos são Tesouro Selic, CDB com liquidez diária e fundos DI. Fundos DI com baixas taxas de administração. Perfeito? Então essa é a única comparação possível para o investimento com a poupança. Qualquer outra comparação é totalmente diferente. É outra lógica, é outra coisa. Então com esses aqui você tem três opções seguras, com liquidez e que superam o investimento na poupança. Se você quiser saber onde eu faço meus investimentos, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode clicar que eu te mando no e-mail todas as informações de onde eu faço os meus próprios investimentos financeiros, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.